pessoal, questão de número 2 do capítulo 11. Um automóvel que se move a 80 km por hora possui pneus com 75 centímetros de diâmetro. Qual é a velocidade angular dos pneus em relação aos respectivos eixos? Os seus eixos de rotação. Como os pneus são idênticos, podemos tratá-los como idênticos, massivos, com os mesmos tamanhos e eles possuem a mesma velocidade linear, né? Então, ambos estão se movendo de forma igualitária. E aí, o movimento de um vai ser o movimento dos outros três. Então, dessa forma, nós temos o seguinte. A velocidade do linear dos pneus é a velocidade do carro, 80 km por hora. E convertendo, nós temos 22,22 metros por segundo, né? Só dividir por 3,6, né, para fazer a conversão. Nós temos o raio de cada pneu, que é de 0,375 metros ou 37 centímetros e meio. E como ele quer a velocidade angular, nós usamos a equação que relaciona a velocidade linear com velocidade angular, né? Que é V igual a ômega-r. Dessa forma, a gente isola o ômega e vamos ficar com V sobre R. Então, nós temos a velocidade linear sobre o raio. E aí, obtemos a velocidade angular de cada um dos pneus em relação aos seus eixos de rotação, que é de 59,3 radianos por segundo. Na letra B, ele pede o seguinte. Se o carro é freado com uma aceleração constante e as rodas descrevem 30 voltas completas, sem deslizamento, qual é o módulo da aceleração angular das rodas? Então, nós queremos agora a desaceleração, né? E módulo é a aceleração. Mas, de fato, a gente está calculando a desaceleração, pois vai haver aqui uma redução na velocidade angular dos pneus até eles pararem completamente. E isso ocorre após eles terem dado 30 voltas completas a partir do momento em que o carro começa a frear. E aí, para que a conta dê bonitinha, né, sem que ela fique mais complicada, a gente tem que considerar que não há deslizamento durante essa frenagem. Então, nós temos o seguinte, a função horária, a equação de Torricelli para o movimento angular, para a gente calcular essa desaceleração. Como a gente sabe, né, ômega quadrado igual a ômega zero quadrado, mais 2 vezes alfa, que é a nossa aceleração de interesse, vezes a variação do deslocamento angular. Então, como ele vai parar completamente, significa que ele vai estar no repouso no seu movimento final, então ômega final é zero. Aí isolamos o nosso alfa e vai ficar menos ômega zero quadrado sobre 2 vezes delta θ. Substitui os valores, nós temos ômega inicial, que é a velocidade que os pneus estavam a partir do momento que ele freou, que a gente obteve na letra A, 59,3 radianos por segundo, elevado ao quadrado, sobre 2 vezes, aí vamos converter o deslocamento angular de rotações para radianos, né? Isso aí. Então, uma volta completa em radianos é 2π, então vezes 30. E aí convertemos para radiano, por isso que ali tem 2π vezes 30. Resolvendo, nós vamos ter uma desaceleração angular de menos 9,31 radianos por segundo ao quadrado. Bom, esses dois itens aqui a gente já viu essas equações no capítulo anterior. O diferencial vai ser aqui agora na letra C, que ele pede o quê? A distância que o carro percorre durante a frenagem. Então, essa expressão aqui aparece nesse capítulo, né, do nosso capítulo 11, que é o deslocamento, né, S, de um objeto em translação. Então, nós temos aqui o seu deslocamento angular multiplicado pelo raio. Porque enquanto o pneu rotaciona, ele também se desloca ao longo de um certo percurso. E temos essa relação aqui. S, né, que é o deslocamento linear, igual a ômega R, que é o deslocamento angular vezes o raio do pneu. Então, substitui os valores. O deslocamento angular é de 2π vezes 30, né, que ele dá 30 voltas completas enquanto freia, multiplicado pelo raio de cada uma das rodas, que é
37 centímetros e meio. Multiplicando todo mundo, nós temos aí um deslocamento de 70,69 metros. No Halliday vai estar arredondado para 70,7 metros. Então, veja que o carro, na verdade, como um todo, né, já que o pneu leva consigo o carro, vai se deslocar ao longo dessa frenagem 70 metros e 70 centímetros. Muito bem, pessoal, bem simplesinha essa questão por enquanto, né? Daqui a pouco vai começar a ficar difícil, que eu já resolvi algumas questões mais para frente e o bagulho vai ser muito doido, diferente do capítulo anterior 10, que passou muitas questões sendo bem simples as resoluções, e depois de nada começa a complicar. Quem já está acompanhando aí essas questões, né, que já vão saindo antes mesmo desse vídeo ficar pronto, vai notar essa diferença. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários e até a próxima questão.